Aloha e bem-vindo ao meu canal. Hoje é dia 10 do estudo. Eu escolho sentir da Révola. O tema de hoje é bem profundo. A maioria da gente aprende que o nosso passado vive na mente, mas a Bíblia e até a ciência mostram que o passado também vive no corpo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, como a nossa história fica registrada no nosso corpo. E vamos falar sobre como reconhecer isso sem culpa e como podemos fazer parceria com o Espírito Santo nisso. No livro dela, ela fala assim: eu costumava achar que cura era só sobre oração e perspectiva, mudar os pensamentos, renovar a mente e seguir em frente, mas o meu corpo tinha outros planos. Começou pela minha mandíbula. Todas as noites eu acordava rangendo os dentes, como se estivesse mastigando cimento enquanto dormia. Veio a tensão nos ombros e o coração acelerado em conversas que nem eram discussões, e um cansaço que não fazia sentido. Eu fiz tudo certo, orei, escrevi no diário, declarei escritura, mesmo assim meu corpo continuava falando uma linguagem que minha mente não entendia. Até que um dia uma conselheira me perguntou: onde você está sentindo ansiedade no seu corpo? Eu queria responder algo profundo, mas a única coisa que saiu foi: em todo lugar. Ela sorriu e disse: seu corpo lembra o que sua mente esquece. E aquela frase quebrou algo dentro de mim, porque a verdade é essa: nossos corpos são contadores de histórias. Eles lembram de traições, decepções, noites sem dormir e dores que nunca foram processadas. Mesmo quando a mente segue em frente, o sistema nervoso guarda recibos. A ciência chama isso de memória incorporada, experiências emocionais que foram guardadas na tensão muscular, no ritmo do coração, na respiração e até na postura. Davi escreve uma coisa muito forte em Salmos 32. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiam pelo gemer durante todo o dia. Davi não estava sendo poético aqui. Ele estava descrevendo o que acontece quando a dor fica preso dentro da gente. O seu corpo não esquece o que sua alma tentou silenciar. A sua história não desaparece, ela só muda o endereço. E às vezes ela vai morar no corpo. A Révola fala que a cura começou quando ela parou de tentar orar contra o corpo dela e começou a orar com o corpo dela. Então, em vez de pedir para Deus calar a ansiedade, ela começou a perguntar: o que o Senhor está tentando me mostrar através dessa situação? Ela fala que às vezes o nosso coração não está acelerado por medo, mas talvez é adrenalina não processada. Às vezes a mandíbula travada não era sinal de estresse, era o corpo se preparando para uma conversa que lembrava uma ferida antiga. E isso muda tudo, porque não é o corpo nos traindo, é o nosso corpo tentando nos proteger. O nosso corpo só ainda não sabia que a guerra tinha acabado. E isso não é só psicologia, isso é bíblico. Davi fala disso e Jesus também. Em Getsemane, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus nomeou, como aprendemos no outro dia, o que ele sentia antes de se render à vontade do Pai. A consciência veio antes da entrega. Cura começa quando a verdade é dita, e é lá onde Deus nos encontra. Então, talvez hoje o seu corpo tá falando com você. Talvez seja um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão constante nos seus ombros. Isso não é fraqueza, isso é sinal. Seu corpo é brilhante em sobreviver. E quando você convida Jesus para esses lugares pequenos, cotidianos, não só nos momentos do culto, mas na pia cheia de louça, no trânsito, no silêncio, nessas horas é quando algo começa a mudar. A ansiedade não pode desaparecer de uma vez, mas ela pode parar de mandar em você. E o seu corpo começa a confiar que agora está seguro. Cura não é um grande momento espiritual. Cura são 100 pequenas escolhas de acreditar na verdade, até que o seu corpo aprenda o que o seu espírito já sabe. E a verdade é que você está seguro, você está
sendo sustentado, Deus está aqui e o seu corpo não é o seu inimigo. Ele é a parte de você que segurou a linha quando tudo parecia demais. Eu não sei você, mas eu precisava demais dessa palavra. Eu não sei se você já sentiu uma conversa, te deu um gatilho e você pensa em alguma coisa, ou você lembra de um nome e o teu corpo fica tenso assim. Eu acho lindo demais que é tudo bíblico. A ciência é da Bíblia. Então, isso me encorajou muito hoje e eu acho muito importante a gente ser mais paciente com o nosso corpo que tá conversando com a gente. Eu acho que muitas vezes a gente fala assim, a minha ansiedade, que primeiramente não é sua, mas essa ansiedade, é muito fácil a gente colocar o nosso corpo para baixo, mas é o nosso corpo que tá gritando e falando assim, eu preciso de cura, vamos lá, eu quero cura. E a gente simplesmente dá nome às nossas emoções e o Espírito Santo nos guia nesse processo e traz aquela cura. E eu acho que a parte que eu mais gostei hoje é que cura não é um momento instantâneo assim. Claro que tem milagres, mas às vezes são pequenas decisões, todo momento, todo dia, que nos leva até aquela cura. Então não é assim, um momento, ponto final, mas é Deus querendo ensinar como lidar com as nossas emoções, como lidar com as coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas, que a gente vai estar preparado na próxima vez e depois da próxima vez que o nosso corpo tá com a gente, é o Espírito Santo que nos guia. Amanhã vamos falar sobre maturidade espiritual, emoções, identidade, discernimento. Obrigada por assistir esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Se você fala inglês, vai lá no canal da Havila, que ela tá fazendo esse estudo lá. Por favor, comenta, curte, porque me ajuda muito. E eu te vejo amanhã. Bye!